Glória a Deus. Quero aproveitar aqui para orar mais uma vez pela vida dos irmãos, que Deus possa visitar você, irmão, irmã, que está aí com seu coração amargurado, abatido, que está Glória a Jesus. A irmã Cida está mandando a paz para nós. Paz a todos os irmãos, irmã Cida, e Deus possa visitá-lo nessa noite, visitar a sua casa, visita a sua geladeira, visita a sua despensa, visita o seu currículo. Em nome de Jesus, possa visitar a sua saúde, visita o seu emocional, visita o seu espiritual, para que você possa, a partir desta oração, a partir dessa palavra, desse programa, sair fortalecido na sua fé. Que Deus possa ministrar, que Jesus abra a porta do seu lar, abra a porta do seu coração, para que Jesus possa entrar na sua casa, não para ouvir brigas e confusões, não. Está repreendido em nome de Jesus todo mal, todo levante contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Que Jesus entre na tua casa para trazer a paz, para levar a paz, e para ouvir de você um glória a Deus nesta noite, por Jesus ter se sacrificado na cruz por cada um de nós. Que você esteja de pé, esteja limpo, esteja liberto, e que se fortaleça na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus colocou uma palavra aqui no meu coração, lá do Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo número 11. A cura dos 10 leprosos. Evangelho segundo escreveu o apóstolo Lucas, capítulo de número 17, a partir do verso 11. Lembrando que Lucas, ele era um médico, Lucas andava com Paulo, Lucas, ele foi um apóstolo que não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele conheceu Jesus por intermédio da pregação dos apóstolos, né? Era grego, e esse evangelho, na verdade, é uma carta que ele escreve, né, para um amigo grego, assim como também o livro de Atos. E Lucas, ele fez uma pesquisa profunda, ele foi um verdadeiro repórter, um jornalista. Ele entrevistou as pessoas que conviveram com Jesus, ele gastou muito tempo com a mãe de Jesus para colher a história de Jesus desde quando ele era criança. Ele ouviu as pessoas que conheceram, conviveram com Jesus, ele ouviu e anotou, catalogou. E Lucas também conviveu muito com Paulo, andou com Paulo, esteve com Paulo até a morte de Paulo em Roma. Portanto, o Evangelho de Lucas, ele é aquele que mostra Jesus, o lado humano de Jesus, esse lado compassivo, o lado empático, o lado de agir em prol das pessoas. Porque os gregos, né, para quem Lucas escreveu o Evangelho, eles eram humanistas. Então Lucas quis mostrar para eles que existia um homem diferente de todos aqueles que eram lá exaltados lá no Areópago, né? A Grécia, os grandes filósofos. Vem alguém quebrando todos os protocolos, que é Jesus. E aqui ele vai quebrar mais um, nesse capítulo 17, versículo 11. A cura dos 10 leprosos. Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Já começou aqui quebrando, né? Porque o judeu não atravessava o território de Samaria, porque eles eram inimigos. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Já dou glória a Deus. Glória a Deus, Jesus, por seu ter
nos salvado. Glória a Deus por o Senhor ter nos remido pelo teu sangue. Glória a Deus, Pai, por o Senhor ter se sacrificado por nós na cruz. Glória a Deus. Isso já é um motivo, irmão, para nós darmos glória a Deus. Porque nós temos uma oportunidade em Cristo de sermos salvos. Aleluia. De sermos libertos do pecado. Esse texto fala aqui da cura de 10 leprosos. A lepra é a hanseníase, hoje ela tem cura, tem tratamento, mas naquele tempo não tinha. E a pessoa leprosa, ela tinha que se apresentar ao sacerdote, e confirmada a lepra, ela precisava se afastar da sua família, do convívio da sociedade e se isolar no lugar, e dependia da misericórdia das pessoas para comer. Não podia tocar nas pessoas, não podia andar no meio das pessoas, porque ela poderia ser condenada à morte por apedrejamento. Então, elas viviam, às vezes, juntas, em grupos, completamente distantes da sociedade. E a lepra, no Novo Testamento, e também no Antigo Testamento é falado, ela está muito associada ao pecado, à iniquidade. Isaías, lá no seu capítulo de número 64, a partir ali do verso 6, ele vai dizer que nós somos como imundos. E traduzindo lá esse texto quer falar de lepra. Somos como imundos. Ou seja, porque a pessoa que está com a lepra e sem tratamento nenhum, o corpo dela começa a se deformar, forma feridas no corpo, a roupa começa a ficar suja, um sangramento. Não é uma imagem muito legal de se ver, né? É até um dos reis de Jerusalém na época das cruzadas que morreu de lepra, né? Usava uma máscara porque ele era todo deformado, as mãos se deformavam, né? Perde a sensibilidade. Então a lepra estava muito associada ao pecado, a você ter uma vida amaldiçoada. Olha só, porque quem está em pecado está com a vida amaldiçoada. Mas, poxa, palavra forte, né, irmão Gustavo? Não, porque, vamos dizer assim, porque a maldição, na verdade, significa consequências do pecado. E se você ler Deuteronômio 28, a partir lá do verso, acho que 38, você vai ver quantas consequências do pecado há. Quantas consequências? Lê lá, chamo você a refletir em Deuteronômio. Lê o capítulo 28 inteiro, porque começa com as bênçãos e termina com as maldições, que, traduzindo, as consequências que o pecado nos traz. E aí a pessoa, eles viam, né, segundo a lei de Moisés, a pessoa leprosa como alguém amaldiçoado. Você não pode mais conviver no nosso meio, você não pode viver aqui. Fique distante. E Isaías diz que nós somos impuros, ou seja, leprosos. E as nossas justiças, ou seja, o nosso julgamento, a nossa crítica, o nosso apontar de dedo é como a roupa que cobre o imundo. A roupa que cobre o leproso fica tão suja quanto aquilo. Então, assim, se você está em pecado, se você está leproso, aquilo que for sair da sua boca está contaminado. Aonde você colocar a mão está contaminado. O que você falar não vai importar tanto para as pessoas, sabe por quê? Porque aquilo que você fala tão alto que as pessoas não escutam aquilo que você fala. As pessoas veem o que você faz. As pessoas veem as suas atitudes. Por isso, irmão, que muitas vezes talvez você esteja buscando a Deus, talvez você esteja dentro de uma igreja, ou talvez você ainda não teve essa oportunidade e você não entende por que sua vida não progride, por que sua vida não prospera, por que você levanta, cai, dá um passo para frente, 10 para trás, e você fala, poxa, mas eu não consigo sair dessa, Gustavo. Isaías fala, continua o verso 6, 7,
falando, e nós murchamos como a folha. Porque quando a gente está em pecado, quando a gente está impuro, a gente vai secando, irmão. Nós vamos secando por dentro. E a folha seca serve para quê? Nada, porque quando você pega nela, ela desmancha na sua mão. Você fica fraco espiritualmente. Vem um vento e te derruba. Vem uma pessoa e fala uma coisa, vem alguém e se levanta contra você, você já afunda em depressão, às vezes quer até morrer, quer tirar sua vida. Por quê, irmão? Porque murchos como a folha, que é assim que o pecado nos deixa, nós nos tornamos pessoas iníquas. E a iniquidade é como a lepra, como uma mancha, conforme Jeremias diz lá no seu capítulo 2, você pode esfregar o tanto que você quiser com o sabão mais caro do mundo, que ela não vai sair, porque ela deforma o seu corpo, assim como a lepra. E as nossas iniquidades, como um vento, estou falando capítulo 64 de Isaías, as nossas iniquidades, como um vento, nos leva para longe da presença de Deus. E quanto mais longe da presença de Deus, mais fracos nós ficamos, mais sujos nós ficamos, mais impuros nós ficamos, mais doentes nós ficamos, mais renegados nós ficamos. E essas pessoas aqui desse texto viviam assim, afastados, não podiam ir no templo adorar a Deus, não podiam sacrificar, não podiam entrar nas sinagogas para ouvir a palavra de Deus, porque o pecado, aquela doença não permitia. E assim anda muita gente, não consegue ouvir a palavra de Deus. Às vezes você não pode frequentar uma festa da sua família porque você cometeu coisas contra um parente. Você não pode visitar os seus filhos porque você entrou em contenda, você se separou da sua esposa, ou a esposa separou do marido, e você tem vergonha, ou você realmente não pode, porque às vezes tem até um impedimento judicial para você. Olha que coisa! Quantas coisas você tem perdido porque você está andando em pecado, em iniquidade? Será que não é hora de você refletir que talvez o problema não esteja no outro, esteja em você? Será que não é hora de você refletir que talvez ficar transferindo a culpa para outra pessoa não vai dar certo? É melhor você olhar para dentro de você e procurar e pedir para Deus te revelar, como Davi fez no Salmo 51, Pai, revela, mostra, lava a minha iniquidade para que eu seja alvo como a neve. Apaga, Senhor, as minhas transgressões. Eu me arrependo porque contra ti pequei. Porque quando você comete um pecado, você não está cometendo contra a minha vida. Quem sou eu e o Fábio, o Van, para perdoar? Nós não podemos fazer nada. Mas Jesus sim, esse perdoa. Aleluia. Se você se arrepender diante de Deus, ele perdoa na hora. Glória a Deus. E aí, ele te lava. E aí ele te ensina como você pode caminhar de uma maneira diferente, para que você não murche como a folha. Muito pelo contrário, para que você se torne enxertado na videira verdadeira e fique ali recebendo aquela seiva, recebendo vida de Jesus, para que você possa dar frutos na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida financeira. E esse texto vai dizer que tinha 10 leprosos. Jesus quebrava protocolo, ele entrou por Samaria. Samaria, eles eram inimigos de Israel. Não se falavam. E Jesus então fala para eles, vão até os sacerdotes, porque eles clamaram a misericórdia de Jesus. Tem pessoas que estão buscando a Deus pela bênção. Jesus, me cura, porque eu tô leproso, porque eu quero voltar a conviver na sociedade, porque eu quero um carro novo, eu quero uma vida nova, eu quero conquistar uma casa, eu quero... E Jesus, pela misericórdia,
atendeu eles. Quando eles foram se apresentar diante dos sacerdotes, eles estavam curados de toda aquela lepra. E o que isso significava? Jesus limpou eles de uma maneira tal que eles puderam voltar a conviver na sociedade. Foram aprovados a viver. Aí, aqui eles podiam voltar a ouvir a palavra de Deus, buscar a Deus, voltar para as suas famílias, poder trabalhar, poder conquistar. E aí você recebe a bênção. Tem gente que fica buscando a bênção, recebe a bênção, e a primeira coisa que faz é virar as costas para Deus. A primeira coisa que faz é voltar a fazer as mesmas coisas que fazia antes. Agora eu tenho um carro, eu vou viajar todo final de semana, não quero mais saber de ouvir a palavra de Deus. Agora eu conquistei aquele barco, aquela casa na praia, eu quero lá saber de Deus, eu quero lá saber de ouvir a palavra de Deus, eu quero lá saber de servir a Deus, eu vou curtir minha vida. Eu vou sair por aí, curtir. Esses 9 aqui fizeram isso, mas teve um. E olha que esse um era samaritano. Não era judeu, era estrangeiro. Porque o judeu recebia a palavra de Deus desde pequenininho. Com cerca de 13 anos de idade, ele sabia recitar as 613 leis de Moisés. Tinha Deus dentro. Mas esse samaritano não conhecia. Mas ele viu a bênção que ele recebeu e ele correu lá e se prostrou aos pés de Jesus. E deu graças a Jesus. E aí Jesus pergunta: mas não eram 10? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Esse aqui que nem estava me esperando como Messias, nem conhece a Deus? Só que, irmão, os outros podem até ter recebido a cura. Os outros podem até ter recebido a bênção. Esse aqui recebeu a cura, recebeu a bênção, mas recebeu algo mais. Porque Jesus vira para ele e diz: quando aquele homem estava ali ajoelhado aos pés de Jesus com o coração quebrantado, grato por tudo aquilo que Jesus... Você já agradeceu hoje por tudo que Jesus fez na tua vida hoje? Glória a Deus. Só de você estar aqui no programa assistindo, só de você estar aqui ouvindo, eu creio, Deus já fez milagres na tua vida hoje. Aleluia. Você acordou porque Deus quis. Você ficou de pé porque Deus quis. Você está trabalhando porque Deus quis. Mas eu estou desempregado. Fica na presença de Deus. Continua clamando a Deus, porque Ele entra com provisão na sua vida. Porque a Bíblia diz: sou moço, agora fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E quem é o justo? Justo é aquele que segue a palavra de Deus. Justo é aquele que reconhece a grandeza de Deus e volta para ser grato por aquilo que Deus faz pela sua vida. Então nós temos que ser grato por tudo, inclusive pelas dificuldades, pelas provações, porque na provação Deus está te ensinando, Deus está te tratando, Deus está limpando o seu coração para que você se prepare para receber a bênção. Este homem aqui, imagina o quanto que esse homem sofreu, quanto que esse homem padeceu. Ele reconheceu a grandeza daquilo que Jesus fez por ele e ele voltou para agradecer. E se prostrou. E ao se prostrar aos pés de Jesus, irmão, ao se prostrar aos pés de Deus, você está declarando que você confia nele, que você sabe quem ele é. E tem mais, você está se colocando na posição de humildade. Você está se colocando numa posição que você é um pobre de espírito, que você precisa sim ser cheio de Deus. Você está se colocando na posição de vaso de barro, que é frágil por fora, mas quando a glória de Deus entra dentro de você, você se levanta com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e através dela
Você pode adquirir o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, calçar os seus pés no evangelho da paz. Aleluia. Para que você possa estar firme, preparado contra as ciladas do diabo e resistir no dia mau. Porque se você se submeter a Deus e resistir ao diabo, ele vai fugir da sua vida. E Jesus, tomando conta de tudo, ele vai colocando tudo em ordem. Este homem aqui que voltou, recebeu a sua bênção, recebeu a cura. Mas segundo o próprio Jesus disse, levanta daí, porque não só você agora está curado, mas a fé que você teve em mim te salvou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aproveita essa oportunidade, porque Jesus está dizendo para você: quebranta-se, quebranta seu coração, abra sua mente, confie nessa palavra que está sendo lida, porque se você confiar de verdade e quebrantar o seu coração diante de Jesus, a tua fé não só vai te abençoar, como esses 10 foram abençoados, mas ela também vai te salvar para uma vida eterna, uma vida de paz com Jesus Cristo. Porque se ele voltar hoje e você estiver com seu coração quebrantado, se você estiver diante de Jesus grato pela sua vida e por tudo que ele tem feito por você, por tudo que ele ainda vai fazer, o seu coração leve vai subir com Jesus para os céus. Glória a Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu agradeço aqui a minha oportunidade, em nome de Jesus.